Obrigado, viu, Até mais, Fabi? gente. Obrigado, valeu. Gente, é agora. Tá tudo pronto aí em cima, Sérgio? Fala no microfone, por gentileza. A Polícia Civil desvendou um crime brutal que aconteceu em Esteio, aqui na Grande Porto Alegre. Pai de santo, ele se intitulava pai de santo, e a esposa dele mataram uma jovem de 18 anos, o bebê dela de apenas 2 meses e o melhor amigo dessa jovem, um adolescente de 16 anos. O motivo dessa verdadeira chacina foi ciúmes da mulher do líder religioso. Ela queria esconder um segredo. Ela não queria que as pessoas soubessem que o marido dela, vagabundo sem vergonha, havia se relacionado com uma menor de idade e essa menor teve um filho. Um filho. Exatamente, a Cauane, que tinha 18 anos agora, e o pequeno Miguel, de 2 mesinhos. A reportagem especial é do Matheus Goulart. Os corpos estavam escondidos dentro de um bueiro, nesse matagal perto do Rio dos Sinos. A polícia encontrou Cauane Martins, de 18 anos, o filho dela, Miguel, de 2 meses, e um amigo da jovem, Ariel da Rosa, 16 anos, todos mortos. Segundo a investigação, eles foram assassinados por um casal na cidade de Esteio. O pai de santo, Josemar Antunes, de 45 anos, é pai do bebê de Cauane, o que incomodava a esposa dele, Belísia de Fátima. Os dois estão presos. Não é a religião que está por trás da motivação. Tá? Existia um líder religioso que praticou, tinha uma situação de relacionamento íntimo, um bebê, um filho fora do casamento, um cenário de ciúmes, um cenário de manter a aparência, né, como líder religioso, e aí sim a prática de um crime para proteger aquilo. A perícia encontrou uma grande quantidade de sangue no carro de Josemar. Ele e a esposa confessaram o crime. A investigação ainda aponta para o envolvimento de 2 adolescentes no crime. Um jovem de 15 e outro de 17 anos, que moravam junto do casal aqui em Esteio. O amigo da Cauane colocaram o corpo dele no banco do carona e na parte de trás foram os 2 menores que auxiliaram no crime, um sentado no colo do outro, o bebê no meio e a esposa Fátima atrás do carona, e o corpo da Cauane em cima dos 3. A polícia também investiga se o pai de santo se relacionou com outras jovens na cidade quando engravidou. Cauane era menor de idade. Acho que é importante nesse aspecto o chamar a pessoas que tenham sido vítimas, agora que compreendem um pouco melhor o contexto e com que tipo de pessoas, né, que nós estamos lidando, né, que praticaram esse crime cruel e que venham, tragam por denúncia ou procurem, registrem ocorrência, sentirem à vontade para a gente também apurar no bojo desse ou de outro procedimento a participação também em crimes diversos. Que horror! Eu não tenho dúvida que esse vagabundo tenha feito a mesma coisa, o que ele fez com a Cauane, né? Dizia que queria purificá-la e por isso manteve relações sexuais com uma menor. Ele deve ter feito isso com outras menores. E tem mais. As 2 vítimas, a Cauane e o Ariel, na verdade são 3, né? Mas a Cauane e o Ariel foram mortos a facadas, como eu já mencionei. Mas a polícia ainda não sabe como o bebê, o pequeno Miguel de 2 meses, morreu. Ele pode ter sido deixado vivo dentro do buraco onde os 3 corpos foram localizados. Pelo menos é o que dizem os delegados. Roda aí. O que acontece? Quando a gente chegou no local, o bebê estava boiando, né, na água dentro daquele bueiro. Então, não foi possível de identificar qual seria a razão da morte dele. Contudo, considerando que nem o Josemar e nem a Belísia tiveram coragem de falar como o bebê morreu, né, se teria sido asfixiado, estrangulado, se teria sido com facadas, ou então se jogaram o corpo vivo, internamente, eu acredito que eles devem ter asfixiado ou estrangulado o bebê, porque seria a forma mais fácil de matá-lo, né? E, enfim, dar facadas no bebê. Não sei se condizeria com um perfil, assim, pelo que eu conversei com eles. Não tem como descobrir, porque é o corpo que já está 2 dias boiando na água, né? Então a gente não consegue identificar, assim, sem a perícia. Mas o bebê morreu de fato, eles deram causa à morte, então com certeza eles vão responder por esse homicídio. Mesmo que tenha sido
só descartando aquele bebê ali, né? A condição, ela é causa, a ação deles é causa para a morte dele. Na reportagem do Matheus, me dá o ilustra aí, Sérgio, por favor. Na reportagem do Matheus, ele cita, na verdade, a delegada explica como os corpos foram transportados. No carro do tal do cacique Josemar, esse crápula, esse vagabundo, né, que se intitulava pai de santo e que, olha, ganhava muito dinheiro, hein? Muito dinheiro com os chamados trabalhos religiosos. Muito dinheiro. Inclusive, isso foi citado pelos dois, porque ele não queria afetar a parte econômica, não queria ter o padrão de vida dele rebaixado. Olha só que absurdo. Mas a delegada Marcela, brilhante, toda a equipe lá da Polícia Civil de Esteio, a delegada Marcela, ela detalha como os corpos foram transportados. Tem na reportagem, Sérgio, tem o carro do cacique Josemar. Eu gostaria que você pegasse o trecho, porque ela diz que o Josemar foi dirigindo, né, o vagabundo, o excremento humano foi dirigindo. No banco, esse daí, né, o Josemar? Esse é o Josemar, né? Aí a Belízia. O Josemar foi dirigindo o carro. No banco do passageiro ao lado, o Ariel, já morto. No banco do passageiro, não colocaram nem no porta-malas. No banco da frente, no banco do passageiro da frente, já estava o corpo do Ariel. Volta naquela imagem. Acabou de passar aí. Acabou de passar a imagem do carro. A imagem do carro. Verifica para mim aí. No banco de trás, os dois adolescentes que colaboraram, participaram na desova dos corpos aí, ó. Tá vendo onde o perito tá mexendo lá? É onde estava o corpo do Ariel, ó. Tá vendo? Perito de luva. Ele está coletando, ele está passando, provavelmente luminol, né? Luminol, que é aquela substância que detecta a presença de sangue, tá? É uma substância que é usada pela perícia para verificar cenários de crime. Ou, no caso, né, o carro que foi usado para transportar os corpos. Então, aí estava sentado o Ariel. No banco de trás, repito, os dois adolescentes que também participaram do crime, um no colo do outro. No meio, estava o bebê. Juntamente, na verdade, na ponta, a Belízia, a mulher do pai de santo, com o bebê. E a Cauane, ela estava deitada sobre o colo deles atrás. Ela estava esticada atrás, entendeu? Esticada atrás. O porta-malas não foi usado. Eu fiquei imaginando, né? Imagina se o carro é parado numa blitz. O carro é parado, quebra o carro, meu Deus, já pensou? A descoberta que seria? Tá aí, ó, o carro sendo periciado. Com relação à morte do pequeno Miguel, a causa verdadeira, só a necropsia. Primeiro fato, é um detalhe que eu acho importante. Eu não gosto de dar detalhes que chocam as pessoas. Acredite em mim, eu não gosto. Às vezes eu sou obrigado, mas eu não gosto. Mas é importante falar que na necropsia, que as 3 vítimas serão submetidas, ok? O corpo do pequeno Miguel, se tiver água nos pulmões, ele morreu afogado. Se não for encontrada água nos pulmões dele, aí a hipótese de asfixia mecânica ou que ele tenha morrido de frio, porque foram mais de 72 horas, né? Hipotermia. Ele pode ter morrido de hipotermia também. Asfixia mecânica, porque podem ter 2 meses, né? Um anjinho de 2 meses, podem ter tampado as vias respiratórias dele, o nariz e a boquinha. Como podem ter deixado ele vivo com a mãe morta, o melhor amigo da mãe também morto, e a criança ter morrido de hipotermia, ter morrido em razão da baixa temperatura que nós estamos vivendo. Agora, gente, crueldade, se a intenção era esconder, né, era guardar o segredo, olha aí, ó, o que resultou. Olha aí o que resultou. Me diga. Né? Olha aí, ó, todo mundo. Agora, os 2 vagabundos, acredito eu, né? Que vão ficar na cadeia. Eu não espero outra coisa. Se bem que temos, né? Tem muita gente que chama aí, o judiciário é igual fralda de nenê, né? Que tudo pode acontecer, ok? Né? Mas, pelo amor de Deus, eu não vejo outro desfecho, senão o vagabundo,
do Josemar Antunes, o cacique Josemar, né? Ficar na cadeia juntamente com, não na mesma cadeia, logicamente, mas a Belízia de Fátima também ficar, essa daí, ó, essa vagabunda desgranhenta, juntamente, me dá a cara do safado, do ordinário. E a polícia vai continuar investigando. Eu reforço aqui um apelo que foi solicitado pela própria Polícia Civil de Esteio, para que se alguém da comunidade religiosa, desse vagabundo, né, do cacique Josemar, se alguma menina, alguma jovem também foi seduzida por ele com um artifício, com a desculpa de que seria purificada, se alguma menina sofreu ou passou por uma relação sexual com esse traste, com esse vagabundo, procure a polícia. Não, a pessoa que procurar a polícia, juntamente com a mãe, com o pai, não interessa, mas a jovem que procurar a polícia terá a identidade preservada, não será exposta de maneira nenhuma, tá? De maneira nenhuma. O Sérgio agora vem com uma notícia de última hora, prisão preventiva decretada para os dois, ok? Exatamente, isso aí, Mota. E os menores? Provavelmente, o Ministério Público vai pedir a internação, né? Provavelmente, por que a gente teve que colocar o efeito, borrar a imagem? Sabe qual foi a primeira cena que os policiais encontraram? A primeira coisa que os policiais encontraram quando chegaram. Por isso que eu disse, logo na abertura do programa, que é um crime que até os policiais mais experientes de Esteio ficaram chocados e assustados. A primeira imagem que eles tiveram acesso, quando chegaram no buraco, foram os pezinhos do pequeno Miguel. E aí o vagabundo do cacique Josemar, ó, né? Foi a primeira imagem que a polícia teve. A primeira visão que eles tiveram foi o corpinho do bebê e mais precisamente as perninhas, os pezinhos. É difícil, né, gente? É muito difícil isso daí, sabe? E eu quero só parabenizar a Polícia Civil, em especial a delegada Marcela e os agentes que fazem parte da equipe dela, toda a equipe lá da Delegacia de Esteio. Parabéns pelo trabalho, porque foi uma solução a jato, né? O caso foi resolvido, sumiço, desaparecimento dos 3 no domingo. Hoje, quarta-feira, localização dos corpos, tudo aconteceu ontem à tarde, né? Localização dos corpos e a prisão desses 2 vagabundos, juntamente com os outros 2 menores apreendidos. Tá certo? E que a família aí da Cauane, assim como a família do Ariel, né, do bebê também, o pequeno Miguel, que Deus conforte o coração de todos, tá? Porque é preciso muita fé nesse momento tão triste e tão... É uma coisa que destrói o coração de qualquer um, né? Por favor, me dá